Olha com quem que eu tô aqui hoje, Roberto Tranjan, que é empresário, escritor, palestrante e educador empresarial. Esqueci de alguma coisa? Eu nem prestei atenção muito. A gente sempre... Nossa, e é muita coisa. E a gente teve um papo online. Foi muito bacana. Plena pandemia, né? Assim, um ano mais ou menos, Fernando? Acho que até um pouquinho mais, viu? É possível. Até um pouquinho mais. Mas obrigado por ter aceitado meu convite mais uma vez, vir aqui bater esse papo e somos vizinhos, né? Somos, e obrigado por ter lembrado de mim para me chamar de novo. Pandemia ano 2. É diferente. É diferente. Daquele momento é bem diferente. Tava pior, né? Agora tem uma tal de vacina, né? Então traz uma esperança boa. E a gente também já sabe como é que se cuida, né? Então, a gente tá sem máscaras aqui, mas super bem cuidados. Sim, aqui o pessoal não consegue ver o acrílico. Não consegue, não, né? Mas, gente, tem um acrílico aqui no meio e eu deixo pela segurança, pelo conforto. Assim, a equipe, não tem uma equipe gigante. Eu sempre falo que sim, não. É uma pessoa que é o Jussa, que me acompanha aqui nas gravações. Então, é uma pessoa só na gravação, não tem mais ninguém aqui, porque às vezes o pessoal fala, tá aglomerando. Não, tem todos os cuidados. Não, até disso, pra tu saber que tem aqui. Exato. Um bom cuidado aqui. E ó, gente, pra entender, o Roberto eu conheci assim, de nome, né? Através do livro Metanoia, em 2013, foi indicação do meu amigo Aldo. Um livro que eu achei excelente. E olha o que o Roberto trouxe pra mim hoje aqui. Esse é o Caçulinha. Saindo do forno, eu vou ler com o maior prazer. Mas depois você vai ter que ortografar, viu? E voltar aqui para falar dele. Que você não sabe nem como é que pergunta dele, se você recebeu ele agora. Não sei, exatamente. Não sei quase nada. Roberto, como que você começou no empreendedorismo? Olha, a minha vida profissional começa no mercado financeiro. Só para chegar no empreendedorismo, eu acho que é bom uma retrospectiva. Claro. No mercado financeiro, office boy... no centro de São Paulo. Uma moleque de interior do Paraná, que vem para São Paulo, ao mesmo tempo é assustador, mas é um deslumbramento. Um moleque de 14 anos, caipira, até onde dava, que quando chegou na Praça Júlio Prestes, naquele tempo era rodoviária, não sabia como é que atravessava a rua, achava que nunca ia conseguir atravessar a rua, e, de repente, office boy no centro de São Paulo. Eu me lembro que tinha aqueles gibis do Bolinho, que tinha a molecada da Zona Norte, a molecada da Zona Sul. Não sei se... Eu era o moleque do centro. Eu conheço o centro de São Paulo como a palma da minha mão. Conhecia tudo, todas as ruas, alamedas e tudo. Então, na época que o centro era uma referência muito grande assim para São Paulo, né? Era lindo o centro. Era o centro, né? Hoje aí a Paulista virou um local, Faria Lima, hoje tem, né? Vila Madalena e mesmo no Tatuapé. Hoje São Paulo é uma megalópole, né? Mas naquele tempo era o centro. É isso que você está falando. Era Avenida São João. Tem até a música Sampa do Caetano, né? Onde a Ipiranga cruza com a São João, eu não saía daí, né? Então, era um moleque de mercado financeiro. E é muito engraçado porque eu tive um bom progresso na mesma empresa, na mesma instituição financeira, durante, então, 14 anos. Nossa, bastante. Bastante. E eu já era gerente disso, gerente regional, até descobri que aquilo não tinha nada a ver comigo. Teve uma caminhada aí, um percurso bom para você descobrir. Fui cursar economia porque estava no mercado financeiro, talvez eu fizesse outro tipo de faculdade na época, mas aos 30 anos eu quis empreender. Eu larguei um bom emprego, promissor, ninguém entendeu aquelas coisas, que é a história de muito de nós, que, você vai largar, sempre pensando nas questões financeiras, mas esquecendo todas as outras. E o que nos motiva são todas as outras, né? E a financeira vem como consequência disso. Então, aos 30 anos, eu fui trabalhar, eu montei uma consultoria financeira, lógico, eu vim do financeiro, cursava economia, já estava formado, né? Já. Fiz meu pós-graduação na GV em finanças. Então, você vai seguindo um caminho um pouco até que induzido, né? Aí eu abro uma empresa de consultoria financeira. E eu peguei, estamos em década de 80 já, o papo anterior do office boy era a década de 70, e na década de 80, muita gente não sabe, mas foi a grande turbulência
econômica no Brasil, onde nós vivemos uma hiperinflação. É coisa de doido, se a gente conta... De um dia para o outro, né? Quando a turma fala que a economia não vai bem, eu falo, poxa vida... Você não sabe o que não é ir bem, né? O que é não ir bem, que no dia de amanhã o preço já é outro do que você está acordando. Isso é uma loucura. É uma loucura, de fato... Parece cenário de guerra, né? Cenário de guerra. Uma escassez muito grande, assim. Mas o interessante é que quem ficava na cabeceira da mesa nas empresas era o cara que era o financeiro. Então, foi uma época em que os financeiros, e quando eu falo os financeiros, os controllers, tesoureiros, depende do porte da empresa, mas não importa o porte, o cara que mexia com os números era quem mandava. E tinha que ser, de certa maneira, porque aquilo era uma matemática. Não era uma matemática, era uma coisa muito doida. Era praticamente ele que assinava o cheque, né? Ele pode fazer, não pode fazer e ponto final. E o orçamento era a peça fundamental de uma empresa, ela que ditava as regras, né? Bom, eu como consultor financeiro deitei e rolei nessa época. Eu me lembro que quando veio o choque econômico do confisco do governo Collor, que todo mundo ficou com 50 reais, não era reais, né? 50, não sei nem qual era a moeda agora, cruzados, eu acho que era. O Jussa vai saber. O Jussa vai saber, o Jussa ajuda aí. No bolso, e eu fui fazer palestra naquele centro Rebouças, para explicar o plano, e eu arrecadava os 50 que tinha no bolso de cada um. Então, eu acabei me dando bem nessa época do financeiro, né? Mas, mais adiante, eu acho que aí que vem a história da metanoia, mais adiante, o que eu percebia? Eu percebia, isso de atender muitas empresas é muito rico, porque eu percebia que eu ia de manhã numa empresa que estava se dando bem e uma na tarde que estava se dando muito mal, uma evoluindo, outra regredindo. E, às vezes, na mesma cidade, quase que no mesmo bairro, e por coincidência, às vezes, no mesmo ramo de atividade. O que eu fui descobrindo era que essa questão de você se dar bem nos negócios ou não se dar bem nos negócios tinha muito menos a ver com conhecimento técnico ou com conhecimento até administrativo, financeiro, do que com modelo mental. Fernando, essa descoberta para mim virou a chave de toda a minha profissão, né? Do meu trabalho, e aí é a hora que eu continuo sendo, modéstia à parte, um bom financista, eu lido bem com números, mas eu percebi que isso era secundário nos negócios, não era o principal. Tinha algo além, que era, eu chamo de modelo mental, uma maneira de você entender, compreender a realidade, não é? E aí surge o nome metanoia, que essa palavra significa mudança de modelo mental. Vem lá da Grécia, não inventei a palavra, embora eu a lancei no meio empresarial, assim, ela começa a... Hoje muito mais comum, né? Hoje muito mais comum, muito mais comum. O pessoal às vezes fala mindset, né? Não, verdade. Tem que mudar o mindset. Que é a mesma coisa, é a mesma coisa. E eu dizia isso naquela época, né? E então eu fiquei mais... Olha que curioso, mas tudo é 14 anos, tá bom? Mais 14 anos em consultoria financeira para entender que eu tinha que partir para uma outra coisa. Não era mais consertar empresas e negócios, ou ajudar a consertar empresas e negócios, que era o que eu mais fazia. Mas era consertar ou ajudar a consertar o modelo mental de quem lidera o negócio. Porque senão o problema continua, né? Continua. Porque assim, você vai lá, resolve o problema, mas se a mente da pessoa tá naquele mesmo coisa, ele vai voltar no mesmo problema que ele tinha antes. E era o que acontecia. Eu tirava ele do ponto A, levava pro ponto B. Você devia ficar louco, né? Não, era frustrante, porque depois de um ano e meio, 2, volta aqui. O que aconteceu? Ele estava no ponto A de novo. Aí leva para o ponto B, volta para o ponto A, até eu perceber que eu tinha que levar o modelo mental dele do ponto A para o ponto B. E a empresa vinha junto. Essa foi uma descoberta, que é meio óbvio falar aqui agora para o teu pessoal, para quem nos vê, né? Mas que nos ouve e nos vê. Nossa, mas isso era a grande verdade. Então, eu parti para educação. Sim, uma coisa que é interessante, porque tem muita gente que demora para chegar, às vezes, para ter essa mudança. Né? Eu tava comentando, a gente tava conversando aqui antes, você até falou, que pena que a gente não gravou isso, né? Mas, por exemplo, eu empreendo desde os 21 anos, oficialmente, né? Com empresa aberta, essas coisas assim.
desde dos 21 anos. Mas só em 2008. Mas só foi em 2018 que eu falei, meu, não tá dando pra continuar desse mesmo jeito. E aí que teve o clique. E às vezes as pessoas demoram mesmo, né, isso. Tem, né, poxa, meu, eu já falo, igual você comentando, meu, eu já falo tanto de metanoia faz tanto tempo. Hoje o mercado tá falando de mindset, não sei o quê. Né, igual eu falei, não, eu já falo pros empreendedores, os empresários do YouTube já desde 2009, hoje que eles estão... Por que você acha que acontece isso? Tem uma coisa longa aí pra percorrer e perde tempo, parece que, né... Tem uma frase que eu uso, não sei se está no livro Metanoia ou algum dos meus livros, que eu digo assim, a mudança ela é contínua, mas a mudança de percepção é repentina. Porque a gente vai juntando informações, vai ampliando o campo de visão, vai diminuindo os pontos cegos, que é aquilo que está lá, mas a gente não vê. Mas isso vai acontecendo de uma maneira que a gente não se dá conta. Até que então, para usar uma linguagem bíblica, as escamas caem dos olhos e você começa a enxergar uma coisa que você não via. E quando você enxerga uma coisa, você fala, meu Deus, por que eu não vi isso antes, que é tão óbvio? Mas você não via antes porque você estava com a lente embaçada. E embaçada por quê? Por um conjunto de crenças que você desenvolveu ao longo da vida, que às vezes vem dos nossos pais, que às vezes vem da nossa formação até acadêmica. Né? Eu fiz economia. Vê só, Fernando, a definição de economia era a ciência que estuda a escassez. Então já estava torto a premissa. Porque ela deveria estudar a abundância, não a escassez. E a gente aprendeu sobre a escassez. Eu, no meu curso de economia, aprendi sobre a escassez. Da teoria de Malthus, que vai crescer a população muito mais do que vai crescer os alimentos, e nós vamos passar fome. E sempre era uma coisa desse jeito, e que nunca aconteceu. Igual agora, com essa questão de pandemia, a escassez de vacina. Então não vai ter o suficiente para vacinar todo mundo, o ano que vem vai entrar na mesma coisa, tudo é escassez, né? E não vamos esquecer, porque a gente esquece fácil, né? Quando começou a pandemia, a turma correu para os mercados achando que ia faltar alimentos. Nossa, foi uma loucura isso. Lembra disso? Uma loucura. Então, dentro de cada um de nós, seres humanos, mora um primata que tem medo de morrer de fome, de sede e de frio. Porque os nossos ancestrais tinham que todo dia sair para batalhar, para salvar a refeição do dia. Só que hoje, nossa, não dá para comparar. Né? Você entra num mercado aqui no nosso bairro, qualquer um desses pequenos, você tem uma variedade muito grande. Uma variedade de produtos. O que você quer comer, né? Carne. Você não vai passar fome, não é? Mas parece que aquele primata que mora dentro da gente não morre, ele está lá. E quando surge qualquer ameaça externa, ele revive. Então, essa escassez é que a gente precisa tirar de dentro da gente. Essa escassez. Porque se você tira ela de dentro de você, as escamas caem dos olhos. E você enxerga a realidade do jeito que ela é, porque ela é abundante. Tá certo? Então, esse é o fenômeno da metanoia. Você acha que isso tem relação? Teve uma coisa que você falou no começo, né? Quando você falou que foi empreender, um monte de gente, você tá maluco, não faça isso, né? Você tem uma carreira, tem emprego garantido, né? Tem um salário ali garantido todo mês e tudo mais. E realmente, às vezes a gente, ao longo da nossa caminhada, a gente ouve isso. Eu, assim, até que não ouvi tanto, meus pais sempre me apoiaram, né? Em empreender, minha esposa também sempre me apoiou. Mas às vezes vinha uma outra pessoa ou outra, Fernando, esquece esse negócio de empresa. Esquece. Vai pra um lugar, tem um emprego ali, trabalha direitinho pra ganhar seu dinheirinho, não sei o quê. E é engraçado que essa mesma pessoa, depois de 8 anos, falou, ainda bem que você continuou no emprego, né? Não ouviu o meu conselho. Na empresa, né? Você acha que tá relacionado isso, a questão da escassez, com esse tipo de mentalidade? Mas o que você vai fazer? Vai empreender? Né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, Fernando. Porque o indivíduo acha que não vai ter um lugar para ele que não seja aquele. Quem é que vai me querer? Esse sentimento de rejeição tem a ver com a escassez. Até em casamentos, né? Pô, se eu largar esse casamento, será que alguém vai gostar de mim? E você segura um casamento muito tempo infeliz. Porque você acha que ninguém vai gostar de você. Então, o sentimento de escassez ele se propaga em todas as áreas da vida. Na profissional, que é essa que nós estamos tratando aqui, mas nas outras também. É uma mania de achar que vai lhe faltar. Porque a escassez é a falta. A abundância é a farta.
Então você tem que escolher que caminho você quer, que é 2 estradas, essa é da falta, essa é da farta. Né? Você vê que pessoas que estão no caminho da farta falam sempre de farta. Né? Se dá bem com o dinheiro, sabe como ganha, sabe como gasta, vai para o caminho da falta. Puxa, não se dá bem com o dinheiro, não sabe como ganha e não sabe como gasta. Né? Então está sempre no vermelho, o outro está sempre no azul. Mas tem a ver com fazer contas? Tem, mas isso é secundário, como eu disse. Tem a ver com o modelo mental predominantemente. E é interessante que você comentou do dinheiro, né? Essa questão de saber utilizar o dinheiro e tudo mais. Mas tem uma questão também no mundo dos negócios que é saber ou não deixar o dinheiro te dominar. Porque é aquela coisa assim, a pessoa faz tudo, né? Vende a mãe, né? A famosa expressão assim, nossa, aquele lá vende até a mãe. Se deixar, o negócio vai embora. E isso no mundo corporativo tem muito. Às vezes as pessoas que se deixam se dominar pelo dinheiro e aí faz qualquer negócio, né? O dinheiro tomou uma proporção na nossa sociedade muito grande. E aí que vem os descalabros de vidas pessoais, profissionais, etc. Porque assim, ele tem uma magia. Ele se transforma em qualquer coisa. Ele se transforma em casa, em carros, em viagens, em restaurantes. Como ele se transforma em qualquer coisa, ele passou a ser, para muitas pessoas, o grande objetivo de vida. Só que quando você põe uma coisa que está do lado de fora e nem do lado de dentro, como um grande propósito de vida, você já está fazendo o jogo errado. Porque o grande propósito de vida vem de dentro, não vem de fora. E se vem de fora, subtrai o que está dentro, diminui o que está dentro. É como se fossem 2 forças. Uma de fora, e o dinheiro tem essa força motivacional, mas você tem que buscar dentro de você uma outra força motivacional. Aquela sendo muito elevada, apaga essa aqui de dentro. Então tem uma disputa aí. Eu diria assim, o dinheiro é um desafio espiritual. Como é que você faz ele ficar no lugar dele e para que você desenvolva dentro de você uma chama que já está lá, mas que você precisa deixar que ele cresça, né? E que essa força motivacional venha de dentro. Então os nossos propósitos são propósitos que devem vir do nosso coração. Se você deixa o seu coração diminuto e a tua chama diminuta, você vai ficar a vida inteira correndo atrás do dinheiro. E o dinheiro correndo de você. E o pior, né? Depois de um bom tempo de vida, você vai descobrir, como o Stephen Covey falava, que você botou a escada na parede errada, né? Escorou ela na parede errada, agora você está lá em cima e você olha para baixo, meu Deus, subi tudo isso aqui para botar a escada na parede errada. Agora tem que descer para escorar essa escada no lugar certo, né? Então você comentou do Covey agora, que é o escritor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, não é? É ele mesmo. Que livros que te influenciaram aí na sua jornada? Acredito que ele foi um escritor que te influenciou, né? Não, nem tanto. É que eu gosto dessa frase dele, mas Entendi. nem tanto, embora é muito bom os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Mas assim, que se me perguntar se ele é um grande influenciador, mais o Peter Senge, da Quinta Disciplina. Tom Peters, eu sempre achei ele muito genial. Você fala no mundo dos negócios, né? Uhum, isso, tá bom. isso. Nos mundos dos negócios. O clássico, o velho e o lúcido, sempre lúcido Peter Drucker, que eu ainda pude assisti-lo em vida. Nossa, que legal. Aos 80 e poucos anos, uma figura impressionante. Aliás, um detalhe do Peter Drucker, eu não sei se quem nos vê aqui vai lembrar, mas ele é considerado o pai da administração empresarial, exatamente. Né? E ele foi dar uma palestra aqui no Clube Hebraica, no Brasil, que era onde a HSM começou na época, então ainda era aí, antes de ir lá para o Transamérica e tal, né? E aí era um dia, executivos, estava lotado, pagava uma nota para assistir um dia, né? E era muito engraçado, ele sentava... Ele era pequeno, não era alto, e ele sentava na mesa, ficava balançando as perninhas e falando. A ideia que tinha é que ele não tinha roteiro, não sei se era uma técnica, ele até tinha, mas a impressão que dava é que o que ele ia passando na cabeça dele, ele ia falando. Igual aqui, né? Estamos conversando, vamos bater papo. Não tem roteiro não, vamos conversando. Aí a gente para, mas ele lança umas frases que a gente sai pro almoço, aquela mesa redonda cheia de executivos e tal, CEOs, blá, blá, blá. Olha, você viu que ele falou isso, falou aquilo? Pois é, pá. Mas na verdade era um dia de obviedades
Tanto que chegou no final do dia, assim, era 5 da tarde, eu estava do lado do Roberto Chiniachik nesse dia, né? Estavam os dois, assim, a gente tinha almoçado de conversa. Aí ele pergunta assim, alguma coisa que eu falei que vocês não sabiam? Eu olhei para o Roberto falou, a gente sabia. E ele falou, pois é. Aí parece que ele tinha escutado a gente lá de cima, né, do palco, ele falou, e por que vocês não fazem? E aí termina, a gente levanta e bate palma de pé, quer dizer, passamos um dia escutando o cara falar tudo que a gente sabia. Mas por que vocês não fazem? É aquela pergunta de 5 milhões de dólares, né? Porque se você sabe e não faz, então qual é o teu problema? Mas isso é muito... É doido isso. É muito porque doido. O óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. E lembrado. Eu acho que esse é o lance. E a pessoa... às vezes você fala o óbvio. E tem outra coisa também, né? Porque o óbvio também, ele só é óbvio depois que você escuta, né? Mas é o fenômeno que a percepção é repentina, é isso. Porque quando você se dá conta, você descobre o óbvio. Dizer que o dinheiro não deveria ser o objetivo principal é óbvio depois que você descobre isso. Mas até então ele toma conta de você. E não é você que tem ele, é ele que te tem. É o que você dizia há pouco. Ele que te tem. Então, ele não trabalha para você, é você que trabalha para ele. Então, você arrumou um patrão. Depois que você descobrir, não, ele tem que ser meu servo, não meu patrão. Eu tenho que botar o dinheiro para trabalhar para mim, e não eu trabalhar para o dinheiro. É óbvio que eu estou falando. Mas alguns que estão nos ouvindo e nos assistindo ainda não vai se dar conta disso. E às vezes eu preciso ouvir umas 3, 4 vezes o que nós estamos falando aqui para dizer, peraí, agora eu ouvi uma coisa. E eu ouço muito isso nos meus livros. Roberto, tem uma coisa no teu... Quando o livro sai em nova edição, ele fala, você reescreveu o teu livro? Eu falei, não, igualzinho à edição anterior. Mas isso não estava lá, né? Estava. O leitor que não estava preparado para ler. Exato. Né? Como alguns não estão preparados para escutar algumas coisas ou para... Tem isso. Tem a hora certa. Não, e tem umas... Por exemplo... Eu gosto de ler um livro e eu gosto de grifar. Por isso que eu não gosto de emprestar livro. Não empresto. Então, já quem me conhece, não... Porque eu gosto de grifar. E aí depois eu volto nisso. E eu espero um tempo, ainda eu volto de novo. E eu falei, cara, como eu não percebi isso aqui? Ou você faz uma outra leitura e aquilo te leva para uma outra coisa que você... Nossa, como que eu não tinha percebido isso antes? Ou como... Aquela vez que eu li, eu não me toquei dessa questão. E eu acho que faz também muito parte do que você falou no começo, que a nossa mente vai absorvendo um monte de conhecimento, de informação, e aí chega um momento que... Dá sinapse. Chama sinapse. Você dá o clique. Dá o clique. Junta uma coisa com outra, ou dá o caramba. Caramba! Porque você foi capaz de fazer a sinapse. E você que tem que fazer a sua sinapse, né? Então, quando a gente está aqui conversando sobre coisas que a gente já experimentou e já aprendeu, nós estamos falando das sinapses que nós já fizemos, né? Então, isso é para tentar encurtar o caminho de quem ainda tem que fazer o caminho, né? É uma tentativa de encurtar, mas cada um tem que fazer o seu caminho. Ninguém consegue caminhar na trilha do outro. E você está comentando a questão do propósito, que é uma coisa que você fala muito também, né? E olha só que interessante, também é uma coisa que está em moda, falar de propósito, né? E você já fala bastante tempo sobre a questão de propósito. Quando você caminha sem o seu propósito, tudo isso que a gente está falando aqui também... Você vai, né, deixa a vida me levar, vida leva eu e você vai indo até que chega um momento, caramba, o que eu fiz, né? O que eu construí, para você, o que é propósito? Propósito eu tenho um livro sobre isso, que é O Velho Menino. Sim. Né? Você já leu esse livro? Não. Não? Algumas partes, mas eu não li a fundo do jeito que eu queria. E eu vou lá na origem da palavra proponare. Ponare, por. Pro, à frente. Algo que você coloca à frente. Mas no meu livro eu aperfeiçoo essa definição de propósito. Porque quando você fala em algo que você coloca à frente, te vem na cabeça outras palavras parecidas. Alvo você coloca à frente. Objetivo, meta, até sonho. Todas essas coisas ainda não é o propósito. Porque o propósito, ele é alvo e é seta. Ele é alvo, ele é algo que você quer alcançar, sim. Então um sonho também é algo que você quer alcançar.
Um objetivo é algo que você quer alcançar, uma meta é algo que você quer atingir, assim por diante. Mas ele também é seta. A seta faz parte do propósito. Então, o propósito ele é feito de sentido, o sentido da seta, e de significado, o significado do alvo. Quando você junta sentido e significado, você tem um propósito. Eu estou dizendo isso porque quando a gente fala em sonho, e é muito legal, nunca esqueça do seu sonho, né? Mas o sonho só é alvo. E você conhece, como eu conheço, Fernando, um monte de gente que sonha, mas falta o quê? A seta. Falta o percurso da seta para que se transforme num propósito. Né? O objetivo é algo que você quer alcançar, mas às vezes falta o sentido da seta. Meta é aquilo mais numérico, mais quantitativo. Então eu vou fazer 3 aulas de inglês por semana, eu vou aumentar minha conta bancária em X%, quando tem uma cifra, um número é meta. E no final do ano você vê que se não aconteceu quase, vou perder não sei quanto de peso, e vou aprender a dançar, e no final do ano você faz tudo isso de novo, porque faltou a seta. Então, o propósito, ele tem a ver também com uma outra palavra, que é coragem. Coragem, você sabe, é colocar o coração à frente. A palavra coragem, é botar o coração à frente. Então, dentro do seu propósito, tem que ter algo que está no seu coração e que você coloca à frente. E já que você coloca à frente, você pula cedo da cama, volta tarde para dormir, e entre um e outro você faz o que o seu propósito diz que é para você fazer. E quando você dorme e sonha, você ainda alimenta o seu propósito enquanto você dorme, entendeu? E pula cedo da cama e vai viver o seu propósito até a hora de dormir. Importante, Fernando, propósito não é algo para fazer nem nas horas vagas e nem depois que você se aposentar. Se for, não é propósito. Propósito é para agora. Quem sabe faz a hora. O propósito é isso. E você tem mais uma coisa. Você não vende propósito, não negocia propósito, não funde propósito e não se aposenta do seu propósito. Você vive. Ele é a tua vida. Ele é a razão pela qual você está aqui. Cada um de você que está aqui tem um propósito. Precisa descobrir qual é. E bacana. O verbo é descobrir. O verbo não é elaborar, construir, é descobrir, porque ele já está dentro de cada um de nós. O que a gente precisa tirar é as camadas que se... E quando você descobre, vira óbvio, né? Não, aí você fala, meu Deus, mas era isso. E aí vem uma pergunta, e como é que poderia ser diferente? Eu nasci para isso sou eu. Isso é importante, o propósito não é uma coisa que você está, é uma coisa que você é. Isso sou eu. Então você se encontrou com o seu propósito. E aí eu diria para quem encontra o seu propósito que não peça nenhuma outra bênção. Já está abençoado. É isso, é viver o seu propósito. E o problema é quando a pessoa... Porque a gente tenta substituir isso por outras coisas. Uma delas é dinheiro. Pois é. Aí voltamos... Aí volta naquilo lá de novo e você fica sempre nisso, né? Porque assim, o dinheiro é mais ou menos... Você vive por sangue circular nas suas veias? Não, né, Fernando? Você não acorda de manhã pensando no sangue que precisa circular. A gente até vai caminhar aqui no Parque da Aclimação para o sangue, para melhorar o sistema circulatório. Mas não é a razão da nossa vida. Exato. Tanto que tem dia que a gente não vai, porque o propósito nos chama. E ele não nos dá esse tempo da caminhada. Quando dá, a gente vai, porque isso está incluído nas várias metas que eu desdobro depois que eu tenho o meu propósito. Então, o dinheiro é como o sistema circulatório, é fluxo de caixa. Né? Então, ele serve, nós precisamos pagar conta, precisamos remunerar pessoas que trabalham conosco, precisamos pagar os impostos, etc, etc. Mas a gente não vive para isso. Aliás, essa parte é até um pouco chata da história, né? Que recolher imposto, então essa é muito chata, né? Então, a gente não vive para isso. Então, qual é o propósito? Se o dinheiro tomar conta, essa é a chama interior que diminui de tamanho que eu falava lá atrás, na nossa conversa. O propósito, ele só serve ou só é da pessoa, ou ele também é da empresa, de uma corporação, de uma instituição? Porque... Quando a gente fala, por exemplo, de planejamento estratégico, aí o pessoal gosta assim, de pôr no quadro, né? Visão, missão, valores e alguns colocam objetivos também, né? Eu vejo que isso está muito relacionado, né? Qual que é a visão da empresa? Onde a empresa quer chegar? O propósito, ele cabe
dentro disso ou não? Ele é só da pessoa? Não, ele do ser. Olha, deixa eu dizer uma coisa importante. Eu falo de propósito há muito tempo, você já lembrou disso. Eu falo quando isso não era tão moda, eu já falava disso. A Metanoia, uma das empresas que eu dirijo, ela tem o sobrenome de propósito nos negócios. Metanoia, propósito nos negócios. Então, essa palavra está muito presente. A nossa grande desculpa, e a gente trabalha propósitos de empresa há muito tempo. Nós substituímos todas essas coisas de visão, missão, bababá, por propósito. Né? Porque fica a visão é o que é, missão é o que faz. Não, propósito define tudo. Agora, é difícil você trabalhar numa empresa que tem propósito com pessoas que não têm propósito. É difícil. Então, como é que é uma empresa propositada com pessoas despropositadas? Então, você precisa, sim. Esse propósito da empresa é um propósito coletivo. E nós vamos ver assim, se eu e você, se você falar do seu propósito, eu falar do meu, nós vamos buscar algum ponto de conexão entre eles. Vai ter. Até porque os propósitos que vêm de dentro, esses são muito mais conectados do que aqueles de fora. Porque os de fora têm a ver com os múltiplos interesses. Provavelmente a gente tem interesses muito diferentes, mas nós temos valores muito parecidos. Valores de verdade muito parecidos. E aí, por isso que um propósito coletivo é possível. E ele não só é possível, como ele é poderoso. Quando as pessoas daquela coletividade, o que é uma empresa? É uma coletividade. Comungam do mesmo propósito, isso é uma fonte, um poder de transformação no mercado, e que isso transparece depois no mercado junto aos clientes, isso transpira depois junto aos fornecedores. Então isso é uma e isso é que uma empresa tem que fazer. Mas são pessoas com propósito e empresa com propósito. Né? Então todo mundo pode ter o seu individual, evidentemente, mas há uma conexão entre eles. E se não houver com uma pessoa ou outra, está aí uma grande alforria, não é? Aquela pessoa pode buscar o seu caminho num outro lugar. Porque tem isso também, pode ser que ela seja muito fora do que é o que busca aquele negócio, o que busca aquela tribo, vamos dizer assim, o que busca aquela comunidade. Então ela busca a sua comunidade. Mas boa parte vai conseguir enxergar que aquela empresa faz sentido para ela. Não é? Que vale a pena trabalhar naquela empresa, ou vale a pena consumir, gastar o seu dinheirinho naquela empresa, ser comprador, ser cliente, ser consumidor daquela empresa, porque aquilo fala com você. Tem empresas que falam com você, não tem? Que você gosta de gastar o seu dinheiro com ela? Tem, um monte. Tem um café aqui que você me falou que você adora, então você verdade. vai lá, toma um café com gosto, não é? Por quê? Ela fala com você de alguma maneira. Tem algo aí afetivo ou até conexão, cognitivo, né? Eu ia falar, usar essa palavra. Né? Então é isso. A gente já falou de abundância, mudança de mente, propósito. Dinheiro. Você está falando bastante coisa, que é ótimo. Você acha que as empresas elas têm olhado para esses temas mais ultimamente? Ou será que ainda elas estão muito presas a isso? Uma coisa que eu costumo muito falar para a pessoa, por que você quer empreender? Porque eu vejo que cada um empreende por um motivo diferente. Tem gente que empreende por necessidade, e agora na pandemia é o que a gente mais está vendo, porque muita gente se viu desempregada, o que eu vou fazer? Não posso esperar cair do céu. E no Brasil eu acho que tem muito isso, né? O que eu vou fazer? Vou ter que empreender. Tem gente que empreende porque quer ficar rico, e acha que isso vai acontecer da noite pro dia, quando você monta um negócio. Tem gente que empreende para ficar livre do chefe. Não quero mais ter chefe, quero trabalhar por conta. Né? E tem gente que realmente empreende porque entende que aquilo faz parte do propósito dele. Mas são poucas pessoas, na maioria dos empreendedores. Você acha que as empresas têm olhado mais para esses pontos que a gente tem conversado? Os empreendedores ou as empresas? Só para porque você está falando de porque tem duas coisas. Tem duas coisas diferentes, mas vamos falar sobre os dois pontos. Vamos falar primeiro dos empreendedores. Então vamos falar dos empreendedores, em seguida da empresa. Há quem empreende por carência e há quem empreende por desejo. Carência e desejo parecem, porque ambos nos colocam em movimento. Se você tem uma carência, e agora, por exemplo, me dá vontade de beber água, meu cérebro já vai buscar um copo de água, e eu dou meu gole. Então a sede
É uma carência, eu estou com vontade de beber água. Então eu me movimento. Agora, eu posso me movimentar por um desejo. Carência é aquilo que me falta. Então eu vou empreender porque me falta dinheiro, me falta emprego, me falta aquilo que você falava agora há pouco, ou por alívio, quero me livrar do meu chefe, então eu quero buscar um alívio. Essa semente do empreendimento não é a de boa qualidade. Se ela não pega no início do empreendimento, ela pega depois, porque você vai ser movido por carência o tempo todo. E carência, você já viu, né, Fernando, que tem tudo a ver com escassez. Nós estamos agora usando uma outra palavra para falar de empreender que tem a ver com a mesma praia. Agora, se eu empreendo por um desejo, isso muda de figura. Eu vou para o lado da abundância. E desejo assim, o desejo pode ser uma indignação. Pô, mas ninguém resolve esse problema no mercado? Aí você vai lá e encara. Pode ser uma inquietude. Não, mas espera aí, alguém tem que fazer isso bem feito. A turma está fazendo, mas ninguém está fazendo isso bem feito. Ou pode ser um desejo mesmo de contribuir. Espera aí, eu preciso ajudar esse país a ser mais rico, né? Eu preciso... É gozado que a carência é sempre a seta voltada para você. O desejo é sempre a seta voltada para algo ou alguém. Alguém precisa cuidar dos cachorros, alguém precisa cuidar das formigas, alguém precisa cuidar das abelhas, das orquídeas. E aí você transforma isso em propósito. É uma outra semente para empreender. A semente da carência nunca é promissora. A pessoa vai ficar dando volta, buscando o rabo o tempo todo, está sempre correndo atrás do prejuízo, está sempre trocando figurinhas, né? A outra não, porque ela é muito, ela remete a uma repetição e a não correr riscos, a da carência. A outra não, ela remete a uma criatividade e a assumir riscos e a ir além. Então, a qualidade da semente muda muito a cara do negócio, a cara do empreendimento que vai virar negócio e que vai virar empresa. Muda muito. Por isso tem empresas que estão sempre sucumbindo, né? Parece que estão sempre A pandemia fez uma limpeza, né? Está cheio de placa de aluga-se por aí no nosso bairro. Muito. Agora, Fernando, vai entrevistar quem fechou as portas? E você vai ver que estavam com a semente da carência. E precisava de um ventinho um pouco mais forte para derrubar. Mas tem gente que está progredindo na pandemia. Tem gente que está progredindo. Eu fui ontem almoçar num restaurante que eu gosto muito, e ele abriu essa rede abriu um novo num lugar que eu gosto muito, e só não estava cheio porque não podia estar cheio, né? Tem uma restrição mas dentro da restrição ele estava com as mesas preenchidas. E eu falei, caramba, aí eu conversando com quem me atendia, o garçom, ele falou, como é, vocês abriram aqui em dezembro, em plena pandemia. Mas esse cara, que é uma rede que eu gosto, a cabeça dele é de abundância, ele tem o desejo de oferecer uma boa alimentação, um bom atendimento, os garçons se relacionam com você, coisa que em alguns lugares parece que é proibido, e lá não é. E eu gosto de ir lá por conta disso. Então, se você notar, esse vento mais forte que bateu com a pandemia derrubou esses negócios que estavam alicerçados com a semente da carência, que nada mais é do que um monte de areia. Não é uma rocha firme, é um monte de areia. Então, eles somem. Então, vários sumiram. Segunda parte da tua pergunta tem a ver com empresa, né, Fernando? Ao se relacionar com empresas, eu noto que a pandemia mexeu de maneira positiva com algumas e de maneira ainda que aquele negócio do que eu ainda não estou enxergando com outras. Eu inventei... Você vai me chamar de novo para falar desse novo livro, mas eu inventei de falar de relacionamento humano no momento que o digital começou a tomar conta e tudo ficou muito no digital. Mas eu inventei de escrever sobre capital relacional, que é o tema do meu novo livro, antes que a pandemia tivesse começado, já estava com o tema na cabeça. Quando você senta para escrever um livro, você já está desenvolvendo ele há algum tempo. Então, há algum tempo eu tenho falado de capital relacional, falei, agora eu vou fazer o livro. E eu saio para fazer o livro na semana que antecede a pandemia.
E eu me isolo para escrever. Eu vou aqui num lugar, aqui em Ibiúna, e principalmente para arquitetar o livro, eu me isolo. É vida de prisioneiro, né, escrever. Então você se isola e eu começo a arquitetar. Mas quando eu estou indo pela Raposo Tavares para acessar o local que é em Ibiúna, você deve conhecer aí, né? Uhum. O guarda rodoviário me para. 20 anos que eu faço esse exercício. Nunca parou, né? Nunca parou. Encosto o carro, ele me faz um teste de bafômetro. Nunca tinha feito na vida um teste de bafômetro. Eu até hoje não fiz. Pois é. E eu falei, meu Deus, é um domingo à tarde, tranquilo. Eu estava bem, não tinha bebido nada. Talvez ele, por ser um domingo à tarde, ele tenha achado que sim. Mas no dia seguinte sai no jornal que os testes de bafômetro tinham sido proibidos, como está proibido até agora, por conta da pandemia. Não tem taxa de bafômetro nesse período. Aí que eu soube que chegou a pandemia, por meio de um teste de bafômetro. E aí, eu que fui me isolar para escrever, comecei a ter que fazer um monte de videozinhos e comunicação, porque... Mudou tudo. Virou de ponta cabeça tudo. A minha equipe, os meus clientes, eu tive que... Então, ao invés de escrever o livro, eu comecei a administrar a crise da pandemia. Mas a crise maior, pessoal nesse caso, né, era como é que eu vou escrever livros sobre relação humana nos negócios no momento que tudo está se transformando em digital. Então eu falei, mas... E aí eu escrevia e parava, escrevia e parava. Foi exatamente no inverno do ano passado. Até eu concluir uma coisa que eu fecho o livro por conta de um telefonema de um cliente num domingo de manhã, lá de Ribeirão Preto, cliente amigo, que ele fala assim, Roberto, lembra uma vez que você me provocou, dizendo que tem líderes que são batucadores de teclado, que fica só atrás de uma tela batucando o teclado? Eu falei, lembro. Eu falei, aquilo me incomodou na época, mas sabe o que eu queria te dizer? Eu queria te dizer o seguinte, eu nunca me relacionei tanto com clientes e com pessoas da minha equipe como agora. Porque antes ele ficava batucando o teclado em cima das planilhas eletrônicas do que produziu, do que vendeu, do que faturou, e agora não, agora eu estou conversando com eles. E libertou meu livro. Porque mesmo com toda essa tecnologia e com esse digital, o que ele provou para mim é que o relacionamento humano é e continuará a ser a alma dos negócios. O mais importante. Mais importante. Aí eu fecho meu livro e liberto meu livro. Ele libertou meu livro. Até escrevo isso no pós-fácil do livro. E aí eu boto o livro no mercado falando disso. E por que eu estou falando disso? Porque é o seguinte, a gente precisa fazer uma distinção muito grande do que é transcendente e do que é transitório. E muitas das coisas, e vou te falar de uma coisa, eu não quero esquecer, mas, por exemplo, você notou que nessa pandemia nós estamos vivendo o nosso segundo inverno. Vivemos os nossos 2 outonos e as nossas 2 primaveras. Gozado. Não tivemos Natal. As festas juninas não aconteceram há 2 anos. Não tivemos carnaval. Essas coisas são transitórias. As estações do ano são transcendentes. Com coronavírus ou sem coronavírus, com vacina ou sem vacina, com Covid ou sem Covid, com os governantes que nós temos, sem os governantes que nós temos, as estações são transcendentes. Como as relações humanas. As relações humanas são transcendentes. E aqui tem um recado e um alerta. Não abra mão das relações humanas nunca. O cara que vai empreender, às vezes, ele é tecnicamente tão bom no que está fazendo, que ele esquece que, às vezes, aquilo não é ainda o negócio. O negócio é o relacionamento. Está no relacionamento humano. Fernando, há quem tenha gostado muito do home office. E gostou porque criou uma economia de custos muito grande, não precisa mais da sala, não precisa mais do escritório, não precisa mais daquilo. Tá bom. Tudo isso leva em conta. Mas isso não substitui a qualidade das relações que precisam ser nutridas, alimentadas e que fazem os negócios acontecerem. Tanto internamente, você com sua equipe, quanto externamente, você com seus clientes. A gente vai ter que cuidar disso.
Porque senão a gente bota tecnologia acima das relações e nós vamos fazer o jogo errado. E cai num outro ciclo vicioso. Outro ciclo vicioso. A operação na frente da relação. Esse é um perigo muito grande e é uma das razões porque alguns negócios não prosperam, porque a operação toma conta da relação. Né? E não pode. Você precisa botar a relação acima da operação. Eu acho que esse é um recado para quem empreende, para quem quer crescer o seu empreendimento, a não ser que o cara queira ser um profissional liberal, onde relação e operação tá tudo junto. Você falou sobre relação e essa tipo de relação, né? E você me lembrou um negócio, que existe um tipo de relação que eu não tenho saudade nenhuma, que é de ir ao banco. Cara, como eu odiava ter que ir no banco. Fila, atendimento. É que aquilo nunca foi relação, Fernando. Nossa, aquilo sempre foi operação. Péssimo. Quando veio o banco digital, nossa, é ótimo. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo, tudo resolvido. Só que aí eu acho que mora o perigo que você tá falando, porque é exatamente isso, nunca foi relação. E às vezes as pessoas entendem que, a tecnologia é boa, ó. Eu não tenho que ir no banco, não tenho que ir não sei o quê. Não, mas espera aí. O que você tinha lá não era relação. E aí entra uma outra questão, que muitas empresas trabalham como se estivesse fazendo um favor para os clientes. Não, só o fato de eu existir, da minha empresa já existir, já é muito bom para você. Então, e normalmente essas coisas, esse tipo de relação acontece em empresas financeiras, de telecomunicação, de celular, internet, essas coisas assim, cartão de crédito, que normalmente acontece esse tipo de relação. Isso tem mudado também? Mas muito. Como a empresa quer se relacionar, se é que quer se relacionar com seus clientes? Eu vou voltar para os bancos. Você sabe quem tem crescido muito nas barbas dos grandes bancos, e eles estão fechando agências, eu acho que você sabe disso, com a pandemia fecharam muito. Quem está crescendo muito são as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito, você não tem ideia o que cresceram na pandemia e você não tem ideia das projeções de crescimento que elas têm. Sabe por quê? Porque eles continuam sendo aquela velha casa bancária. Que você nem pegou, Fernando, as velhas casas bancárias. Que era que você entrava e tinha uma mesinha, não igual por igual, e aqui nós sentávamos. E eu perguntava como você estava, e como é que estão os seus negócios, e como é que estão as coisas lá em casa, e vamos tomar um café. Essa era a velha casa bancária. E aí você assinava um papel e eu acreditava no que você assinava e você também acreditava em mim. E com isso nós fazíamos bons negócios e vivíamos muito bem juntos. Aí veio o banco do jeito que você colocou, né? Que é uma coisa toda para o controle deles, tudo para a segurança deles, tudo por bem deles. Esses castelos medievais vão cair. Seja ele bancos, seja ele outros tipos de negócio. Esses castelos medievais vão cair. Porque nós queremos pessoas que estejam conosco ombro a ombro. Ninguém gosta de hierarquia, não. Tem gente que sai do emprego porque não suportava a hierarquia e vai abrir o seu negócio. É ombro a ombro. As empresas têm que estar ombro a ombro com seus clientes. E isso é a relação humana que eu falava agora há pouco. Então, só para dar um exemplo dessas cooperativas de crédito, fique atento, porque elas estão assim crescendo. E a gente às vezes não se dá muito conta porque ainda prega o olho na fachada do Itaú, na fachada do Bradesco. Mas fica de olho nisso que eu estou te falando, que daqui a pouquinho você vai ver uns outros nomes por aí que já está aparecendo. Passa na Avenida Paulista que você já encontra um Sicredi, não é? E fora os Nubanks que você falava há pouco. E é interessante isso, está muito relacionado que a gente faz aqui hoje, porque, por exemplo, eu te convidei para vir participar do podcast. Da outra vez, a gente teve que fazer online. Mas olha como a experiência é diferente. Né? Por exemplo, hoje você veio aqui, aí você conheceu o espaço, aí viu um museu que a gente Adorei. tem aqui. Aí, não, isso, mas na época acontecia isso, na época... A gente ficou conversando, eu acho que o quê? Quase 1 hora, né? O tempo que ele entrou aqui. Nem olhei pro relógio, Então, tão agradável que estava. E não esquece do meu pãozinho de queijo, que estava muito gostoso, estava bom. Então, assim, isso vai gerando mais afinidade, mais conexão com as pessoas, que no online, às vezes, você não consegue. Então, tem gente que vai falar assim, vem aqui participar de um podcast, não sei o quê. Mas não pode ser online?
Pode, mas não é a mesma coisa. Às vezes perde um pouco da graça. E aí eu tenho até um amigo meu que fala assim, você é muito sinestésico, Fernando. Que você não imagina o quanto você é sinestésico. Porque tem esse lado também. Tem gente que é mais introvertido, tem gente que é mais extrovertido. Eu falei pra você aqui no começo, vamos bater papo. Nossa, que da hora. Que legal, ótimo. É a coisa que a gente mais gosta de fazer, talvez. Mas é isso que nos... essa é a nossa humanidade. Nós temos que nos tornar humanos, nós não nascemos humanos, temos que nos tornar. E nos tornamos por conta da convivência, da comensalidade, que é comer e beber juntos, essas coisas que nos fazem humanos, e a gente não pode tirar essas coisas. Só uma coisinha, eu me lembrei, esse negócio de bater papo é legal, que uma conversa puxa a outra. Ótimo. Quando você vê, você está falando de outras coisas. Mas eu li um texto de um executivo, isso no ano passado, 2, 3 meses de pandemia, que ele dizia que, puxa, estava muito bom a questão do home office, porque tinha acabado as amenidades. O que é as amenidades? Aquele papo no café que a turma, em vez de trabalhar, vai conversar no café, né? Eu trabalho com programas de educação e tem o tal do coffee break, tem a hora que você para para o café. É a parte mais nobre da educação, é o coffee break, porque muitas das coisas que não são tratadas em sala e muitas das sinapses que não acontecem em sala, acontecem na hora do café. Então, assim, eu sou muito fã das amenidades. Eu acho muito importante na empresa, aquele localzinho do café, que a turma vai lá, porque é lá que a turma entrelaça coisas que o planejamento estratégico da empresa não é capaz. Entendeu? Então, salve as amenidades. Mas é interessante você estar falando isso. Porque, por exemplo, minha esposa é totalmente introvertida. Então, quando a gente vai para algum lugar, para um evento, alguma coisa assim, ela já começa assim, mas eu vou conversar com o quê? Com as pessoas. Eu não tenho esse problema. Né? Perfis diferentes, ótimo. Quando eu vou para qualquer coisa que seja um curso, uma palestra, alguma coisa assim, eu gosto de chegar cedo. Mais cedo que todo mundo. Se eu puder ser o primeiro a entrar, eu vou gostar. E minha esposa não entende isso. Mas por quê? Não, se é às 8, chega às 8. Se possível, chega às 8h10. Que aí você já chega, senta e o evento já tá começando. Por que eu gosto de ser? Porque eu chego, aí eu vou ver o ambiente, como é que é o ambiente. Tem aquilo, legal. Aí vamos ver, quem vai ser a próxima pessoa a chegar? Eu já posso conversar com essa pessoa. E conhecer essa pessoa. Pra conversar, ver. Ou pode vir o professor. Às vezes o palestrante pode vir antes. E eu vou conversar com ele. Então, tem coisa assim, acabou o evento, minha esposa quer ir embora. Eu não. Não, eu vou conversar com ele. Mas o que você vai falar com ele? Eu falei, não sei, vou conversar. Vou bater papo, falar que foi legal, que isso, alguma coisa assim. É muito engraçado que às vezes a gente vai no médico, aí a minha esposa assim, não vai vender nada, hein? Eu assim, tô vendendo, tô conversando. Não, que quando você vê, você começa a falar, daqui a pouco você tá vendendo. Aí eu falei, não, mas é que a gente começa a conversar e falar e essas coisas assim, e é muito inerente isso da pessoa, né? Mas eu lembrei de um caso, um restaurante que tem aqui perto, eu vou falar o nome, o Filé. Antes, eles reformaram, ficou lindo aquele lugar. Só que a gente ia, eu e meu pai, que é o Justa, eu sempre falo aqui, a gente ia almoçar lá, né? E era tipo aquele PF, assim. Só que o que era legal lá? Tinha as garrafas todas antigas, de época, e tinha o Filé, que era o dono do restaurante, do estabelecimento. E aí, Filé, vocês estão bem, não sei o quê, como que vocês estão, como vai a família, como não sei o quê, papapá. Aí tinha o Alicate, que era o chapeiro. E aí, Alicate, tudo bem, como você tá, que legal. Aí a gente tava lá comendo, e às vezes o Alicate vinha assim com uma porçãozinha de fita, toma aí pra vocês, não sei o quê. Ou vinha com um pedacinho de linguiça, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente conversava, batia papo, não sei o quê. Aí legal, eles fizeram um tempo fechado, aí eles reformaram tudo lá. Mas, cara, sabe o que eu senti falta quando eu fui lá de novo? Não tinha o Filé e não tinha o seu Alicate. Não tava em outra posição. Em outro lugar, mudou todo o ambiente, né? Então ficou uma coisa mais gourmet, vamos dizer assim. Um restaurante mais fino. Realmente, a comida deles saúde na área, é ótima, ficou excelente. Mas eu sinto falta disso. Né? Pô, mas cadê o Alicate? Não estava aqui. E, infelizmente, o seu Filé faleceu. Agora, faz alguns meses, uns 3 meses, talvez, em decorrência aí do Covid, né? Fiquei super triste.
Porque ele andava muito no bairro. O pessoal, filé, não sei o que e tal. Isso é legal, isso, sabe? Né? Porque mostra uma coisa mais de comunidade, né? Que eu acho que se perdeu principalmente na cidade grande, né? Naquela coisa de interior, né? Que você conhece, fulano, beltrano, não sei o que, né? Não tem. E quando você vai num lugar que você tem esse tipo de relacionamento, igual você comentou, a gente vai nos restaurantes, começa a conversar com o garçom, não sei o quê. Às vezes, daqui a pouco, a pessoa tá te conhecendo pelo nome. E aí, como você tá? Pô, faz tempo que você não vem, tá tudo bem, não sei o quê. Isso gera a conexão que faz você querer voltar nesses ambientes. Igual você comentou, pô, tem um café que você falou que você gosta muito aqui. Por quê? Que legal, como vocês estão, não sei o quê. Gera esse tipo de proximidade que em muitos lugares você não tem, né? Ou aqueles negócios que sempre estão trocando de equipe. Aí cada hora que você vai, pô, mas era outra pessoa aí. E a pessoa às vezes vai deixando de ir porque nem lembra, né? E é gozado que parece que no comércio, no varejo, eles não descobriram isso ainda que você está falando. Porque o que eles fazem? Quando os funcionários chegam num determinado patamar, eles trocam por outros que sejam mais baratos. Eles olham o funcionário como item de custo, não como um item de receita. Porque às vezes a gente volta para esses lugares, é que você está acabando de dar o exemplo aqui, por causa do cara que te atende, o alicate, o filé. Esses caras é que fazem com que você retorne. O filé é bom, mas a relação sempre se sobrepõe ao produto. Sempre. Na linguagem mais da administração, a gente chama de sistema técnico e sistema humano. Não é o sistema humano que está a serviço do sistema técnico, é o sistema técnico que está a serviço do sistema humano. Veja que quando você voltou para o restaurante, eles haviam mexido no sistema humano. O sistema técnico estava melhor. Eles reformaram, falou, o sistema técnico está mais funcional, tudo está melhor. Mas é o sistema humano que garante a nossa fidelização. O sistema técnico não garante a nossa fidelização. Então isso é uma coisa importante que quem nos escuta e nos assiste, é óbvio, eles vão falar, mas é óbvio, né? É óbvio, que tem que difícil, ser lembrado. Né? Roberto, o que é empreendedorismo para você? Por que é importante? Porque ele é o melhor caminho para a geração de riquezas. E nós precisamos produzir riquezas. E estou falando no plural, não estou falando no singular, porque a palavra riqueza remete sempre a uma questão econômica ou monetária. Eu estou falando de riquezas. E o empreendedorismo é capaz de gerar riqueza econômica, é para isso que ele existe, mas também riquezas mentais, intelectuais, emocionais e espirituais. Então nós nos tornamos melhores como espécie por conta do empreendedorismo. Então ele é assim, eu diria que no mundo que nós vivemos, mundo dos negócios, dos mercados, é um dos canais, um dos melhores canais, não é o único, para a gente encaminhar a nossa criatividade. Um dos bons canais. Claro, tem a arte também, é um outro canal. E a própria espiritualidade é um outro canal. Mas os negócios é um canal muito legal, muito divertido, muito bom. É legal quando a gente olha o mercado como uma tela em branco e você fala, deixa eu fazer aqui a minha pintura. Né? E você vai lá e cria o seu empreendimento e ele é único. Você fala, não, esse não é igual àquele. Porque o gostoso do empreender é isso, é diferente de você reproduzir coisas que já tem por aí. Mas é você usar a sua criatividade para pensar em coisas que não existem e ser empreendimentos únicos. Então, empreendedorismo, para mim, assim, mexe com os potenciais humanos e gera riqueza ao mesmo tempo. Qual é a principal característica que você acredita que um empreendedor precisa ter? Olha, ele precisa... Você fala a principal, né? Porque eu pensava em mais de uma. Com certeza. Mas fica à vontade para falar. Se ele estivesse se o empreendimento dele fosse uma embarcação, ele precisaria entender de maremotos, tormentas, de ondas altas e ondas baixas. Se o empreendimento dele fosse uma embarcação, ele precisaria entender de mapas de navegação, o que é timão, o que é leme, o que é... né? Se é uma embarcação, ele precisa entender de liderança e tripulação. E se é uma embarcação, ele precisa ter aquela intuição e aquela coragem do capitão da embarcação, que diz, é para cá que nós vamos.
E ele sabe que é para lá que vai, não porque ele tem uma explicação boa para te dar, mas porque alguma coisa dentro dele diz que é para lá que ele vai. Então eu coloquei 4, você pediu uma só. Conhecimento das coisas de fora, conhecimento da própria embarcação, conhecimento de como é que se lidera uma tripulação e conhecimento de si mesmo. O empreendedorismo, se tiver, é claro, tem alguma verdade inconveniente? A verdade inconveniente do empreendedorismo é você acreditar que ele existe para gerar dinheiro e não riquezas. É diferente. O dinheiro é uma redução da riqueza. É um reducionismo do que você pode fazer como empreendedor, que é muito mais do que apenas a crença de que eu criei isso para ganhar dinheiro. Isso é uma verdade impertinente, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. O nosso papo aqui necessariamente não está gerando dinheiro, mas está gerando uma riqueza muito grande. Para mim, pelo menos, está sendo uma riqueza muito grande, porque eu estou aprendendo muita coisa, estou absorvendo muita coisa, estou me relacionando com uma pessoa nova. Para as pessoas que estão assistindo, nossa, olha quanta coisa legal que eu estou ouvindo hoje, quanta coisa que eu estou aprendendo. É mais ou menos por aí? É isso. Estamos gerando riquezas de outras dimensões. Né? Estamos deixando de lado a financeira, a monetária, mas tem as outras, e isso já nos abastece, nos nutre e abastece quem nos ouve e assiste. Roberto, o pessoal que quer te acompanhar, onde que as pessoas te encontram? Bom, tem aí nas redes sociais, Instagram, Roberto Tranjan, né? Tem YouTube, Facebook, tá por aí, Roberto Tranjan, entra lá. Só digitar no Google Roberto Tranjan. Roberto Tranjan tem o site www.robertotranjan.com.br. Ninguém vai falar em site, eu tô falando difícil. Difícil, mas se digitar no Google vai aparecer o site. Tá certo. É mais difícil. Eu até estranhei quando eu falei www. Mais difícil, mas às vezes tem gente que gosta de entrar. Eu acho que o site, a dinâmica mudou um pouco, né? Porque a rede social, ela realmente te acompanha muito mais, né? É verdade, é mais dinâmica, mais né? dinâmico, O site tá lá parado. Consegue ver o que você tá fazendo, quais as novidades. Mas tem lá meus artigos, tem lá meus vídeos e tem meus 9 livros escritos também, todos eles ainda, exceto um, todos eles em livrarias. E tem aí, reforçando, Capital Relacional. Esse é o mais novo, olha. Lindo. Capa, é um verde-limão essa capa. E agora você vai autografar, hein, por favor. Não, eu já trouxe autografado pra já você. trouxe? Não vi. Opa, dá uma olhada aí que você vai ver. Ah, esse aqui já tá, mas tem que ortografar o outro, então. Ah, que legal, obrigado. Roberto, obrigado por ter topado vir aqui bater esse papo comigo, levar esse conteúdo relevante pro pessoal, viu? Agradeço a você, Fernando, pelo convite, a você que está assistindo, a tua atenção, a tua paciência. Espero que a gente tenha dado algum tipo de contribuição aqui para as nossas conversas. Foi muito legal, muito legal mesmo. Obrigado. Roberto, é o seguinte, todo mundo que vem aqui, eu dou um presente. Claro, eu sempre deixo pro final, porque se a pessoa não gostar, aí ela já gravou, né? Aí já foi embora e tá tudo certo. Ou devolve. Ou devolve, né? É o seguinte, tem um cartunista chamado Maurício Brancalhon, que eu contratei ele para fazer o cartoon de todos os participantes que vêm aqui. Então, esse é você, cartunado. Que bacana. Então, um cartoon que você pode usar, pode postar, pode fazer o que você quiser, é seu. É um presente pra você, todo mundo que vem aqui. Tá bem. Aí você me transfere o... Sim, sim. Que bacana. Vou te mandar isso aqui. É o Maurício que faz isso? Maurício Brancalhon. Parabéns, Maurício. Claro, tô mais careca, tô mais gordo, mas isso é assim que tem que ser. Exatamente. Isso não é retrato. Isso não é retrato, isso. Mas tá ótimo, tá muito bom. Obrigado. Eu gostei, não sei como ele adivinhou a cor da camisa. Ah, ele viu nas redes sociais. Ah, tá. Porque o que a gente faz? Eu mando o perfil do Instagram. E aí, com base no perfil, ele faz o cartoon. Danado. Eu vou te mandar o perfil dele também. Muito bom, muito bom. Sagaz. Valeu. E olha, não esquece aí de deixar o seu like, aí, se você estiver no YouTube, claro, um comentário também para me ajudar a divulgar, a crescer aqui o canal, e compartilhe esse vídeo com outros empreendedores, com amigos aí que gostam de negócio, para ouvir aí o Roberto Tranjan, que foi uma conversa extremamente enriquecedora. Se você estiver ouvindo este podcast aí nas plataformas de áudio, também compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, até a próxima.